Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem fome de água, mas fome de ouvir as minhas palavras. E nessa tarde, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele me levou a observar o nosso aparelho digestivo. E eu dei risada, eu disse: Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor quer nos falar sobre o nosso aparelho digestivo. E o Espírito Santo foi trazendo algumas coisas, e eu pesquisei algumas coisas sobre o aparelho digestivo nosso. E o que nós vamos fazer nesta noite é uma analogia entre o nosso aparelho digestivo e sobre a nossa vida espiritual, amém? Tudo que existe no mundo físico, ele é sombra do mundo espiritual. Igreja, tudo o que existe aqui, tem no mundo do espírito. Tudo que há aqui, há uma sombra, é apenas uma sombra do que existe no mundo do espírito. Então, o que existe em nós, no mundo físico, também existe no mundo do espírito. E no mundo físico, Deus nos deu um estômago, um intestino, que está interligado com outros sistemas que nós temos no nosso organismo. E dentre tudo isso, Deus deu algo especial, que faz com que o alimento que nós comemos, ele transforma em energia e bênção para o nosso organismo. O aparelho digestivo nosso, se você não sabia, você vai saber algumas coisas agora. O nosso aparelho digestivo, ele é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. O aparelho digestivo, ele faz acontecer a transformação dos alimentos que nós ingerimos em pequenas partículas, fazendo com que todos os nutrientes sejam levados pelo sangue para o nosso corpo. O que não tem utilidade, vai prestando atenção, vai pegando aí o que o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração. O que não tem utilidade, o que nós comemos, que não tem nenhuma utilidade para o nosso corpo, nós precisamos lançar fora. E isso é feito através das fezes. Esse processo dá-se o nome de digestão. A digestão, ela se inicia quando colocamos o alimento na boca. Vai colocando isso para o mundo espiritual também. A digestão no mundo físico, ela começa quando nós colocamos o alimento na boca. A produção de saliva, ela é estimulada e os dentes e a língua têm a função de mastigar, moer e umedecer os alimentos. Após esse momento, os alimentos é engolido, ele passa pela faringe, ele passa pelo esôfago e depois ele vai para o estômago. O estômago físico é o local para onde o bolo alimentar ele vai. O bolo alimentar, chegando no estômago, ele se junta ao suco gástrico e faz com que o bolo alimentar fique ainda em pedaços menores. À medida que os alimentos chegam, o estômago vai se dilatando e alguns nutrientes, preste atenção, e alguns nutrientes já são levados pelo sangue para as células. Depois do estômago, o bolo alimentar, agora, o nome dele é quimo. Ele vai para o intestino delgado.
ele entra em outro processo. No intestino delgado, ele é misturado com o suco do pâncreas, que é feito pelo pâncreas, e pela bile, que vem do fígado, e ao suco entérico do próprio intestino. Então, ou seja, esse alimento, ele é misturado com sucos gástricos. E é no intestino delgado que os outros nutrientes são aproveitados. No intestino delgado, o quimo, ele passa a ser chamado de quilo. Agora, o quilo segue para o intestino grosso. No intestino grosso, a água e os sais minerais, eles são aproveitados. O restante que não serve, precisa sair do organismo. Pega aí. Se esse restante não sair do organismo, chamado de fezes, ele vai prejudicar o organismo. Você sabia que o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro? O intestino tem mais neurônios do que a espinha dorsal. O nosso intestino, ele faz uma grande parte se estamos alegres ou não. Ele causa bem-estar ou causa tristeza. Tem algo curioso sobre o nosso intestino. Diferente de qualquer outro órgão do nosso corpo, o nosso intestino, ele pode funcionar sozinho. Ele pode tomar, ele resolve situações que o cérebro não precisa resolver, ele consegue sozinho. 70% do sistema imunológico que nós temos, pega essa aí, que nós vamos levar isso para o mundo espiritual. 70% das células do nosso sistema imunológico vivem dentro do nosso intestino. Qual a frequência correta para alguém defecar, para alguém ir ao banheiro, para alguém fazer o número 2? Eles afirmam, quem estuda sobre isso, afirma que é normal de 3 vezes ao dia até 3 vezes por semana. Se você não jogar esse alimento que não foi aproveitado pelo organismo, você vai ficar enfesado. O que é uma pessoa enfesada? É uma pessoa cheia de fezes. E essa pessoa, ela fica irritada, ela fica amargurada, ela fica nervosa, porque o organismo está trabalhando, aquela fezes, ela está entupida ali e ela tem que sair. Até eu brinco com a Esther, né, quando era pequena, eu digo para ela assim: filha, não segura cocô, não segura fezes. Porque como que funciona? Preste bem atenção, colocando isso no mundo espiritual. Como que funciona? Chega a hora de você ir ao banheiro, você está muito apertado, porém você está aqui no culto, você está no teu trabalho e as fezes estão na porta. Eu lembro que um dia, a Esther era muito pequena, ela tinha uns 3 aninhos, eu acho, e eu senti um cheirinho estranho. Eu disse assim: filha, o cocô está na porta. Mas na minha linguagem, na minha cabeça, eu achava que ela entendia. E a criança, ela entende tudo ao pé da letra. E eu lembro que ela saiu correndo, foi até a porta, foi atrás da porta e veio com aquela carinha, a coisa mais linda. E dizia assim para mim: mamãe, não tem cocô. Lá não tem cocô, atrás da porta não tem cocô. Porque a criança entende ao pé da letra o que nós falamos. Mas o que acontece quando nós seguramos as fezes? Chegou o momento de você defecar, você segura. Então quando você aperta,
ele sobe. Então o cocô, ele tem uma substância que lubrifica ele para ele sair. Então quando você segura esse cocô, ele sobe, aquela substância, ela seca. E aí as fezes ficam presas ali, em uma parte. Só que o nosso organismo continua ingerindo alimento. O nosso organismo continua trabalhando. E aí a pessoa vai ficar o que a minha mãe chamava entupido. E isso é sério. Existem pessoas que ficam tão entupidas de fezes, eu não sei se você já ouviu falar isso, que precisa ir ao hospital para fazer lavagem. Porque é algo tão grave, que a pessoa pode morrer se ele segurar as fezes. A pergunta é, o que você e eu temos segurado aí? Não só as fezes, mas aí na nossa alma. Do que a nossa alma está entupida, que nós temos que liberar tudo isso em nome do Senhor Jesus. O nosso intestino, lá dentro dele, vive trilhões de micróbios. Trilhões. Esses são chamados dos nossos bichinhos de estimação, que nós temos que cuidar dele. Hoje, graças a Deus, as crianças têm lombriga e eles nem veem a lombriga, é destruída as lombrigas pelo remédio. Mas quem é da minha época aí, alguns vão saber que as lombrigas não eram destruídas dentro do intestino. A pessoa tomava um remédio e a lombriga saía inteira. Tem alguém aqui que a lombriga já saiu inteira? Eu vou levantar minha mão. Porque a pregadora, a lombriga saiu inteira uma vez. Gente, eu quase morri. Quando eu vi aquele tempinho dourado, branco descendo, eu comecei a gritar, eu vou morrer. Aí veio a minha mãe, veio o meu pai, para socorrer naquela situação. Porque as pessoas, as crianças daquela época, graças a Deus hoje, né, uma grande parte do Brasil, já não tem aquelas crianças com a barrigona enorme, mas assim, tinha tanto verme, que a barriga era enorme. Graças a Deus que nós não vivemos isso. Mas não é esses bichinhos que eu estou falando, não. É os bichinhos bons, são os nossos amigos. E devemos cuidar deles. Estudos afirmam que quem come, pega essa. Estudos afirmam que quem come o mesmo tipo de comida sempre tem a sua saúde do intestino pobre. E esses bichinhos, eles ficam fracos. Nós precisamos ingerir diversos alimentos. Vamos colocar isso no mundo espiritual. Nós temos, graças a Deus, que aqui na nossa igreja, nós temos vários alimentos. Por exemplo, neste final de semana, nós tivemos um alimento diferente. Esse final de semana, os casais da igreja tiveram uma comida diferenciada. Era uma comida que os casais precisavam alimentar o estômago, o intestino do casamento. Na terça-feira, nós temos um tipo de alimento que é sobre profética, unção profética, aonde você vai ministrar sobre profecia. Na quinta-feira, nós recebemos outro tipo de alimento. É sobre cura, é sobre libertação. Na reunião dos adolescentes, o alimento não é feito como o nosso. Porque os adolescentes não vão suportar o tipo de alimento o tempo todo que nós alimentamos. O culto de jovens, o alimento é feito diferente do alimento aqui. E nós temos aos domingos. Lembra que antigamente, hoje não. Graças a Deus que o nosso alimento, ele não muda de estilo, de segunda a domingo. E eu creio que na sua casa, Deus tem feito isso também. Mas antigamente, o domingo, ele tinha que ter uma comida especial. Às vezes a macarronada
era só feita aos domingos. A mãe tinha um costume de fazer uma comida especial aos domingos. Então tem um tipo de alimento. E assim como isso acontece no mundo físico, nós também recebemos no mundo espiritual. O nosso intestino está ligado aos seus níveis de estresse e estado de ânimo. O que você come ressalta quem você é. O que você come revela como está o teu estado emocional. Estudos afirmam que 80 a 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, está localizado no intestino. Na área dos psiquiátricos, eles trabalham muito com o intestino, fazendo o quê? Receitando o quê? Coquetel de probiótico. Eles não só dão remédio, mas alguns psiquiatras, eles entendem o poder que isso tem, e eles também cuidam do intestino. Alguns intestinos são mais frágeis do que outros. Tem pessoas que, se ele comer uma comida forte, ele não tem diarreia. Mas tem pessoas que não suportam uma comida forte. Ele entra num processo de diarreia. E quem já teve diarreia aqui, sabe que é algo tenebroso. Gente, é algo horrível. Eu tive diarreia já, de eu não conseguir correr até o banheiro. E você escorrer pelas pernas. Alguém já viveu essa cena desagradável aqui? Gente, imagina o meu esposo, Zé Luiz, que é sarrista. Ele e a Esther olhando para mim, tirando sarro, dando risada. No fim virou diversão aquela situação. Mas se o organismo ele está frágil, ele não suporta segurar um alimento forte. É por isso que quando nós chegamos para a igreja, nós recebemos alimento de bebê. Aí, com o passar do tempo, nós começamos a receber a feijoada, o mocotó, comida forte. Lembra quando você se converteu? Aí depois você foi recebendo alimentos bem mais sólidos. Além do intestino físico, nós temos mais 2 intestinos. Misericórdia! Quem entende de medicina aqui vai falar, meu Deus, eu nunca descobri isso, que eu tinha mais 2 intestinos. Pois é, nós temos mais 2 intestinos. Que intestinos são esses? O intestino emocional e o intestino espiritual. O estômago emocional e o estômago espiritual. O nosso corpo, ele é alimentado pela boca. O nosso estômago recebe o alimento da alma. Preste atenção. O nosso corpo recebe o alimento para a alma pelos ouvidos, pelos olhos, pelo nariz, pelo tato, pelos 5 sentidos. É que nós alimentamos a nossa alma e o nosso espírito. Que nós alimentamos a nossa alma e o nosso espírito. Jesus sempre ministrou sobre fome e sobre sede. Você vai ver a história de Jesus. Sempre Jesus está ministrando na vida de alguém que está com fome física, com fome emocional e com fome espiritual. Jesus sempre se preocupou com o nosso bem-estar físico. João, capítulo 21, versículos 5 e 6 diz assim: Jesus disse: filhos, tens alguma coisa para comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podia tirar a multidão de peixe. Jesus, quando olha para você,
Jesus não fica preocupado somente com as coisas espirituais na tua vida. O que você precisa na área física, o que você precisa na área financeira, o Espírito Santo, Ele se preocupa com você. Aí você diz assim: mas eu tenho orado, pedido algo físico, financeiro, algo voltado para o bem material, para Deus, e Ele não tem me concedido. Acalma, acalma. Nós que somos pais, os pais vão entender isso. Às vezes os nossos filhos pedem coisas para nós, que nós podemos dar, nós temos condições de entregar para eles, mas nós não damos, porque não é a hora certa, não é o momento certo. O caráter dos nossos filhos, a personalidade está sendo trabalhada, e no tempo certo é que nós precisamos entregar. Tem pais, por exemplo, que têm condições de dar um carro para um filho de 10 anos de idade. Ele tem dinheiro para isso, mas ele pode dar? O filho chega e diz assim: olha, eu quero um carro. Um filho de 10 anos chega e diz assim: eu quero um carro, pai, e eu quero agora sair com esse carro por aí. O pai tem condições, mas o pai não pode entregar. Às vezes aquela criança, ela vai chorar, ela vai dizer assim: o pai não me ama, o pai esqueceu de mim, o pai não está se importando comigo, meu pai tem dinheiro, mas não é o momento. Então acalma o teu coração, aquieta o teu coração, porque Jesus, Ele se preocupa com os nossos bens materiais, com aquilo que nós vivemos no dia a dia. Jesus sempre se preocupou com o nosso lado físico. Vamos lá agora para a palavra. Olha só, Jesus, Ele transformou a água em vinho. Jesus se preocupou com o vinho de um casamento. Alguns afirmam que esse casamento era de uma das irmãs de Jesus, mas só estudos que falam sobre isso, que era um casamento próximo de Jesus. Mas Jesus estava na festa. O primeiro milagre que Jesus fez foi em uma família que estava sendo formada. Ele se preocupou com o vinho. Gente, era algo aparente, supérfluo. Era algo que dava para viver sem. Eu quero dizer para você, o nosso Jesus, Ele se preocupa com as coisas supérfluas. Sabe aquilo que você quer? E alguém pode olhar para você e dizer assim: ah, isso é sem importância, isso é um mimo, por que você não pede outras coisas? Mas nós, voltando novamente, nós que temos filhos, nós não damos para os nossos filhos só o que eles precisam, nós damos mimos para os nossos filhos. Você gosta também de ver os teus filhos sorrindo? Quantas vezes você dá algo para os teus filhos que está dentro do tempo que ele pode receber, mas que ele não te pediu? Isso é chamado de algo supérfluo. Então o meu pai, o teu pai, ele se preocupa com as coisas supérfluas. De repente está chegando o final do ano e você quer fazer uma viagem. Parece que é algo supérfluo, mas não é. De repente você está precisando de um carro. De repente você está precisando de algo simples dentro de casa, algo muito simples, mas que para você aquilo vai trazer uma alegria no teu coração. Lembre-se, o meu pai nos mima. Ele está mimando você. Dê uma olhada para a tua história. Dê uma olhada para a tua vida agora. Para pensar. Quantos mimos ele tem feito com você? Que você diz assim: eu não precisava disso, mas ele quis fazer esse mimo com você. E nós olhamos para a história da Bíblia, nós vemos Jesus transformando água em vinho. Jesus agora, ele fica preocupado com a saúde
de um filho de um funcionário público. Ele se preocupa com a nossa saúde. Se você está doente aqui hoje, eu quero dizer para você, se você tem alguém da tua casa que está doente, Jesus, Ele não é egoísta. Ele não se preocupa só com as coisas espirituais, não. Ele se preocupa também com a nossa saúde. Jesus curou um paralítico na beira do poço. Jesus curou um cego de nascença. Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Jesus ressuscitou Lázaro. Ele fez um milagre de 150 grandes peixes. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus se preocupa até com a tua sogra. Amém? Você recebe aí? Jesus curou leprosos. As pessoas na época que não andavam, os paralíticos, Jesus curou. Jesus entrou na viúva de Naim e Ele curou o filho da viúva de Naim. Não só curou, mas Ele trouxe a vida. Os discípulos estavam apavorados. Eles poderiam morrer afogados. Jesus se preocupou com a vida deles e Jesus acalmou a tempestade. Jesus curou a filha de Jairo. Ela estava doente. Jesus ficou preocupada com a saúde dela e também deu vida para ela. Jesus olhou para aquela mulher que estava doente, com fluxo de sangue. Jesus também estancou o fluxo de sangue. Mulher, quantas vezes nós sofremos na parte de mulher, na parte íntima? Eu quero dizer para você, até isso Jesus cuida. Talvez você entrou na menopausa. Talvez você está saindo, da menopausa. Talvez você está com problema de menstruação. Quantas vezes nós mulheres passamos por essa situação? E Jesus olhou para uma mulher e Ele ficou preocupado com essa situação. Jesus curou a mulher que estava encurvada. Aparentemente ela tinha uma doença na coluna, mas tinha um demônio. Jesus olhou para ela e disse assim: eu vou te curar. Jesus curou 10 leprosos. Jesus curou o cego de Jericó. Jesus colocou de volta a orelha de Malco. Pedro, irado, decepa a orelha de Malco. Jesus ficou preocupado com a orelha daquele moço, daquele soldado. E Jesus pega a orelha de volta e coloca no lugar. Jesus curou 2 cegos. Jesus tirou, olha só a preocupação que Jesus tinha com os discípulos na área financeira, na fome física. Jesus permitiu que eles tirassem da boca do peixe dinheiro. Às vezes você vai estar passando uma crise financeira, da onde você menos espera. Jesus vai trazer a providência. Jesus curou a filha de uma mulher que nem era cristã, que estava endemoniada. Jesus se preocupou. Jesus alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes. Os milagres de Jesus sempre foram voltados para a cura física e para a cura emocional e para a cura espiritual. Se você pensa ou pensava que Jesus não se preocupava com o teu corpo físico, Ele se preocupa. E hoje Ele se preocupa tanto que Ele vai trazer a cura física, de saúde, em nome de Jesus. Se você conhece alguém que está enfermo, você vai interceder por ele, e ele também vai ser curado, em nome de Jesus. Jesus, Ele se preocupou com tudo isso. Jesus, Ele se preocupou também com a fome emocional das pessoas. Jesus se preocupou com o estômago emocional das pessoas. Nós temos um aparelho digestivo emocional. Isso aqui é uma analogia, que é a nossa maneira de dizer. Nós temos um estômago na nossa alma, que a Bíblia, estudos chamam isso de vazio da alma. É a fome que nós temos. E Amós capítulo 8, versículo 13,
ele diz algo muito interessante que me chamou a atenção, que tem um grupo de pessoas que iria sentir muita fome e muita sede emocional nos últimos tempos. Eu já tinha lido tanto esse texto e não tinha parado para analisar. E hoje o Espírito Santo me fez voltar lá, que diz assim: os jovens sentirão tanta fome, os jovens sentirão tanta sede, que eles vão ficar desmaiados. E hoje nós vemos que os jovens, adolescentes, eles têm sentido tanta fome emocional, eles têm sentido tanta carência emocional. As situações de 20 anos atrás, de 30, 40 anos atrás, não é a mesma de hoje. Os nossos jovens, eles estão famintos, os nossos jovens estão sedentos. Mas sedentos do quê? De amor, de compreensão, de afago, dentro de casa. Salmos de número 107, versículo 9 diz assim: porque Deus, Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Você está com fome e sede de quê? Do que você está com sede e do que você está com fome? Mateus 4,4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. João capítulo 6, versículo 33, Jesus é comparado a um pão. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus se apresenta como pão e Jesus se apresenta como água. João capítulo 6, versículo 35 diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A água, ela é a fonte de vida. E Jesus está dizendo: aquele que vem a mim, ele não vai ter sede, ele não vai ter fome. A água serve para nos nutrir, mas também a água serve para nos limpar. Inclusive, para sair as fezes, um segredo é tomar muita água. Colocando isso para o mundo espiritual, para sair as fezes da nossa alma, a sujeira da nossa alma, nós temos que tomar muita água espiritual, chamada a palavra de Deus. Você recebe em nome de Jesus? Do que a tua alma hoje tem fome e tem sede? A nossa alma e o nosso espírito, eles precisam ser alimentados. Porque se a minha alma, se o meu espírito não for alimentado, o meu corpo da alma, o meu corpo do espírito, ele vai enfraquecer. Assim como o nosso corpo físico, se não tiver os alimentos corretos, ele vai enfraquecer e ficar doente. Assim é a nossa alma, assim é o nosso espírito. O que Deus fez para a nossa necessidade espiritual e emocional fosse suprida. Deus olhou para mim e para você e diz assim: não é o suficiente só dar alimento físico para os meus filhos. Eu preciso dar a eles o alimento emocional e eu preciso dar a eles o alimento espiritual. E Deus teve uma ideia. Qual foi a ideia? Ele enviou o pão e Ele enviou a água, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor? Ele percebeu que você e eu estávamos sedentos, que a humanidade estava sedenta, e agora Ele envia Jesus. E Jesus, Ele disse assim: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Recebe essa palavra agora. Se alguém tiver sede,
venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão águas vivas. É algo tão lindo, quando você é alimentado por Jesus, quando você bebe a água da palavra, você tem força para dar palavras para os outros. Você tem força para dar ânimo para os outros. Jesus se preocupa com teu intestino emocional. Jesus se preocupa com a tua fome da alma. Salmos de número 42, versículo 1, diz que o salmista estava alimentando a alma dele de um tipo de comida. De repente tem alguém que está me ouvindo agora, que também está alimentando a sua alma dessa comida. Olha só a comida que o salmista alimentava a sua alma. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira. A minha alma tem sede. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei e verei a face do meu Deus? Porque a minha alma, olha só o que o salmista está dizendo, porque a minha alma tem sido alimentada de dia e de noite de lágrimas. A minha alma tem sido alimentada de dia e de noite de lágrimas. Se essa palavra veio, é porque tem alguém aqui que tem alimentado a sua alma de lágrimas. A alma está sendo fortificada com lágrimas, e isso causa problema. A alma que está alimentada por tristeza, ela vai gerando doença. E há alguns alimentos que a nossa alma está sendo alimentada. E eu quero que você preste atenção agora. Se você está alimentando a tua alma, ou a tua alma foi alimentada por esses alimentos, abusos emocionais, abusos físicos, abusos sexuais, mágoas, rancor, ressentimento, ódio, raiva, medo, insegurança, sentimento de culpa, tristeza, falta de perdão. Lembra no início que eu disse como o nosso intestino físico funciona? O que nós colocamos no nosso organismo, ele vai trabalhando em cada parte do nosso intestino, ele vai liberando nutrientes para o nosso corpo. No mundo espiritual, se eu me alimento de ódio, se eu me alimento de raiva, se eu me alimento de falta de perdão, em cada parte do meu intestino emocional, eu vou soltando essas químicas terríveis para a minha alma. E qual é o resultado? Uma alma doente. Como está o funcionamento do seu sistema digestivo emocional? Como que está o teu intestino emocional? No intestino físico, pode adquirir uma pessoa, ele pode adquirir um câncer no estômago, um câncer no intestino, uma úlcera, gastrite e outras doenças mais. Porém, no mundo espiritual e no mundo da alma, nós podemos gerar doenças conforme os alimentos que nós ingerimos. E um remédio, um alimento fundamental para a nossa alma é chamada perdão. Perdão. O perdão, ele fortalece o nosso organismo. Salmo 147, 3 diz assim: só Ele devolve aos tristes de coração a cura para as suas feridas. Olha que coisa linda. Salmo 147, 3 nos dizendo: só Ele pode devolver a alegria ao coração triste e curar as suas feridas. Jesus sempre se preocupava com o intestino emocional das pessoas. Ele dizia
para a viúva de Naim assim: não chores. Ela tinha perdido um filho. Eu não sei o que você perdeu, ou o que você está perdendo emocionalmente. Eu não sei. Aquela viúva, ela tinha perdido um filho. As emoções daquela viúva estavam abaladas. Só que Jesus se preocupou com o estado emocional daquela viúva. E Jesus deu um alimento específico para aquela viúva. Ele disse para ela assim: para de comer a tristeza. A partir de agora você não vai se alimentar mais de tristeza, mas você vai se alimentar de alegria, de júbilo. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo para alguns aqui: pare de chorar. Você perdeu, você está triste, pare, porque eu estou devolvendo um alimento chamado alegria. Amém? Ele se preocupou com a alma de Jairo. Jairo estava numa tristeza só, porque ele tinha perdido alguém que ele amava muito. E Jesus viu a tristeza de Jairo. Na mesma forma que Jesus viu a tristeza de Jairo, Jesus também está vendo a tua tristeza. E quando Jesus, ele olha para a nossa tristeza, ele não faz como algumas pessoas fazem, dizendo apenas assim: não fique triste. Ele vai além. Ele arranca a tristeza do nosso coração. Jairo estava se alimentando com medo. Alguns aqui podem estar se alimentando com medo. De repente porque tem uma doença, de repente porque está passando uma crise no casamento, ou uma crise com os filhos. Eu não sei que tipo de crise que você pode estar passando, mas você sabe qual é. E de repente brota um medo, e você assenta-se à mesa, e o alimento que tem para você comer é um medo. Mas hoje Jesus está arrancando essa mesa do medo, e Ele está colocando a mesa da ousadia para você se alimentar, a mesa da alegria para você se alimentar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, Jesus. Maria Madalena, ela estava arrasada, e Jesus aparece para ela, e ela não percebe que é Jesus, e ele diz assim: por que choras? Porque você está triste. E ele vem e se revela para Maria Madalena. Jesus vai se revelar para você no nível profundo. Você que está triste, angustiado, saiba que Jesus, ele vai revelar. É no momento da tristeza que Jesus revela a presença dele para nós, que você passa a ter uma intimidade maior. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam comendo a tristeza. Aí Jesus se apresenta para eles e diz assim: ei, eu estou aqui, vamos comer agora a alegria? O teu alimento agora, o alimento de vocês dois é a alegria. A fome emocional, ela causa também distúrbios alimentares, vários, que nós não vamos entrar nesse quesito aqui. Mas quando a alma está vazia, a alma busca outra fonte para suprir essa alma vazia. E é um perigo muito grande de nós seres humanos, porque tem algo que o inimigo vem trazer o alimento. O que é? Sexo, fama, dinheiro e poder. São alimentos que o inimigo prepara para o ser humano. Um desses alimentos aqui é o teu ponto forte. Não, pastor, eu não tenho isso. Avalie. Todos nós temos um desse. E você tem que guardar. Quando o inimigo oferecer essa mesa para você de sexo, de poder, de fama e dinheiro, você vai dizer: não, eu não quero me assentar a essa mesa, porque o meu Jesus tem preparado uma mesa, um alimento melhor para mim. Amém? Você recebe em nome do Senhor Jesus? Para nós encerrarmos, e o intestino espiritual, o nosso intestino espiritual, ele tem fome do quê? Ele tem fome de quê? Ele tem fome de Deus.
O nosso estômago espiritual, o nosso vazio espiritual, ele tem fome de Deus. E como que eu posso alimentar o meu intestino? Como eu posso saciar o meu estômago espiritual? Que tipo de comida eu posso dar para ele? Oração, jejum e leitura da palavra. Se você não ora, se você não jejua, se você não lê a palavra, o teu espírito está fraco. Se você não ora, se você não jejua, se você não ouve a palavra, se você não lê a palavra, se você não escuta a palavra, você está com fome no espírito. E o nosso espírito vai enfraquecendo. Mas que tipo de alimento eu posso dar para o meu espírito que traz bênçãos para a nossa alma? O fruto do espírito. Quais são eles? Que você pode dar para a tua alma, para o teu espírito: amor, alegria, paz, paciência, bem, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e todos os dias o perdão. Todos os dias o perdão. Ele disse para os seus discípulos assim: estão com fome? Hoje essa ministração veio primeiro para mim, e eu estou compartilhando com você. Do que a tua alma está tendo fome? Do que o teu corpo físico está precisando? De repente tem alguém aqui que precisa dar uma atenção para o corpo físico, que não tem dado. De repente tem alguém aqui que precisa dar uma atenção para o teu espírito. Nós precisamos ter 3 mesas. Assim como nós colocamos a mesa física. Se você não sabia, o poder da mesa, ele traz cura. Eu tenho uma ministração que eu falo sobre isso, o poder da mesa. A mesa gera cura. A família que consegue preparar a mesa todos os dias dentro de casa, é uma família que está em processo de cura todos os dias. Às vezes, você trabalha, você sai, o teu marido sai, a tua esposa sai, e você não consegue pôr a mesa, mas escolhe de manhã, ou no almoço, ou no jantar. Coloca a mesa em família, come, nem que for arroz e ovo frito, come, nem que for um pão, nem que for uma bolacha de água e sal. Assenta-se à mesa com os teus, que você vai ver o nível de cura que vai acontecer ali. E assim nós temos que assentar na alma, na mesa da alma e na mesa do espírito. Agora não é só você e eu que temos fome e sede. Jesus, ele tem fome e sede até hoje. Até hoje, Jesus está dizendo para mim e para você assim: me dá de comer. Eu tenho fome, eu tenho sede. Você tem dado a comida que Jesus quer? Todos os dias, Jesus, ele pede comida. Tem uma história que eu ouvi de um pastor, e aquilo mexeu demais com o meu coração. Esse pastor, ele mora em Dourados, e ele veio para Campo Grande ministrar aqui para uns juízes. Era uma reunião de juízes, e ele veio ministrar. Mas antes de ministrar para esses juízes, ele foi almoçar. E quando ele chegou para almoçar, tinha um mendigo à porta do restaurante. E ele disse assim: vamos comer comigo? E o mendigo disse assim: eu não posso entrar aí, porque era um lugar muito chique, nobre. Ele disse: eles não vão deixar eu entrar. Ele disse: não, você vai entrar comigo. Ele disse: não, eu não posso. Ele disse: você vai entrar comigo. E ele estava de terno, gravata, todo arrumado. E ele entrou com o mendigo. Quando ele foi entrando com o mendigo, o gerente do restaurante barrou ele e disse: ele não pode entrar, você pode, o senhor pode. Aí ele olhou para o moço e disse assim:
Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Aí o moço diz: não. Ele disse assim: você está falando com o ministro. Eu sou um ministro. Você não está me reconhecendo que eu sou um ministro? Imediatamente aquele moço ficou sem graça, escolheu a melhor mesa e disse: não, então já que ele está com você, ele pode entrar. E ali ele serviu, ele, o mendigo, da melhor forma. Aquele mendigo foi tratado de uma melhor forma. E aí aquele pastor olhou para o mendigo e disse assim: você quer mais alguma coisa? E ele disse assim: eu quero um pedaço de pudim. Aí imediatamente eles chegaram, não com um pedaço de pudim, colocou na mesa um pudim inteiro. E aquele mendigo comeu aquele pudim. Só que enquanto ele estava ali com o mendigo almoçando, a esposa dele estava em outro lugar. E quando terminou o almoço, ele foi saindo, o mendigo saiu, e o moço, que estava cuidando ali do local, chamou ele, depois que ele pagou a conta, chamou ele e disse assim: senhor ministro, eu estou com uma curiosidade, que tipo de ministro o senhor é? O pastor sorriu e disse assim: eu sou ministro da palavra de Deus. Só faça isso se o Espírito Santo te direcionar. E aquele moço ficou espantado. E aquele pastor, antes de ir para a reunião com os juízes, aquele pastor foi encontrar a esposa. A esposa não sabia do que tinha ocorrido esse episódio, ela não sabia. Quando ele encontrou a esposa, uma distância como daqui lá no fundo da igreja, a esposa avistou ele e a esposa começou a falar em línguas. E a esposa disse para ele assim: filho, como foi bom almoçar com você. Você almoçou comigo hoje? Disse para ele assim: eu sou Jesus. E como foi bom almoçar com você hoje. Mas eu gostei daquele pudim que você me deu. Você entende? Não era um mendigo, era Jesus. Era Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Tem muitas formas de você e eu alimentarmos Jesus. E que hoje você possa perguntar para Jesus: Jesus, você está com fome de quê? De repente, Jesus está precisando de roupas. De repente, Jesus está precisando de calçados. De repente, Jesus está precisando de um abraço. De repente, Jesus está precisando de alimento. De repente, Jesus está precisando de afago. Ai, pastora, mas eu não vi Jesus. Mas ele pode aparecer como uma pessoa, um vizinho, um irmão da igreja e até mesmo um mendigo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Para nós encerrarmos, a nossa família também tem um estômago. Ué, pastora, eu não sabia. Eu casei, estou tantos anos casado e não sabia que a minha família tem um estômago. O estômago que a minha família tem não funciona da mesma maneira que o estômago da tua família funciona. Ela tem um estômago emocional. E a pergunta hoje é: você aqui, como provedor da casa, como provedora da casa, que tipo de alimento emocional você tem colocado à tua mesa para o teu cônjuge e para os teus filhos? O que eles precisam? Esposa, o que o estômago emocional do teu esposo está precisando?
O que o estômago emocional, homem, da tua esposa está precisando? O que é que está precisando? O estômago emocional dos teus filhos estão precisando de qual alimento? Abraço, compreensão, carinho, perdão, afago. O que a tua família, o estômago da tua família, o intestino emocional da tua casa, o intestino espiritual da tua casa, ela está precisando de qual alimento? Se nós não tomarmos cuidado no dia a dia, nós colocamos qualquer tipo de alimento à nossa mesa. Se eu deixar pela minha filha Esther, ela quer comer só lanche e pizza. Mas eu, como mãe, eu não posso deixar, mesmo que ela gosta muito disso. Mas ela não pode comer isso todos os dias, senão ela vai adoecer. Então eu, como mãe, eu preciso me preocupar com a mesa física, com o tipo de alimento que eu coloco todos os dias à minha mesa. Mas eu também, como mãe, preciso me preocupar com o alimento, com o estômago emocional da minha filha. Eu preciso me preocupar com o estômago emocional do meu esposo. Eu preciso preocupar com o meu estômago emocional. Você olhando para a tua casa, que tipo de alimento você tem colocado à mesa? Emocional. Mas esses alimentos emocionais, esses alimentos espirituais, não se compra no mercado, não se compra no atacadão, não se compra no Comper. Esses alimentos nós vamos comprar, é na palavra, é na palavra. Para nós encerrarmos, uma moça que vai casar, se ela teve uma mãe que a ensinava a cozinhar, o que vai acontecer com ela? Quando ela casar, ela vai saber colocar uma mesa, ela vai saber como postar uma mesa, ela vai saber como cozinhar. Mas nós vemos hoje um perigo muito grande, principalmente para as meninas. Muitas meninas casam e não sabem cozinhar um feijão. Eu estava conversando com uma moça que casou, ela disse assim: meu Deus, eu não sei fazer um feijão. Porque ela não foi ensinada. Então ela teve que aprender. Muitas mulheres, muitos homens não foram ensinados a cozinhar o alimento correto para a alma, porque os pais não ensinaram. Porém, hoje nós temos lugares, nós temos palestras, ensinamentos que nós podemos adquirir para levar para a nossa mesa. Nós temos a palavra, que nós temos que levar para a nossa mesa, a palavra de Deus, que não é comprada em mercado. Mas eu quero que você peça para o Espírito Santo te dar sabedoria, para você preparar essa mesa para a tua casa, para você preparar essa mesa para os teus, para que você venha ter um esposo, uma esposa, filhos, pais saudáveis, espiritualmente e emocionalmente. Amém? Do que a sua família tem fome? Quero convidar você